Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Chico Verucci, do Garra Cursos, e eu tô aqui para falar com vocês sobre um tipo de questão que sempre cai em provas de raciocínio lógico. São as questões sobre verdades e mentiras. E um grande problema para resolver questões desse tipo é que boa parte dos concurseiros não sabem nem ao menos reconhecer que aquela questão é de verdades e mentiras. Mas nesse vídeo eu vou te ensinar a olhar para uma questão e reconhecer ela como sendo esse tipo de questão. E também vou te ensinar uma dica bem simples e que vai te ajudar a resolver esse tipo de questão em muito pouco tempo e com segurança. Agora, sem mais enrolação, vamos dar uma olhada nesse tipo de questão. Certo dia, 3 amigos fizeram, cada um deles, uma afirmação. Aloísio, hoje não é terça-feira. Benedito, ontem foi domingo. Camilo, amanhã será quarta. Sabe-se que um deles mentiu e os outros 2 falaram a verdade. Assinale a alternativa que indique corretamente o dia em que eles fizeram essas afirmações. Muito bem, essa é vamos dizer assim, é a cara das questões sobre verdades e mentiras. Ela está dizendo que cada um dos 3 amigos fez uma afirmação diferente. E está dizendo também que um deles mentiu, ou seja, um deles disse uma afirmação falsa. E os outros 2 falaram a verdade, fizeram afirmações verdadeiras. Portanto, temos que uma dessas 3 afirmações, uma é falsa. Portanto, dessas 3 afirmações, uma é falsa e 2 são verdadeiras. É assim que as questões de verdades e mentiras costumam aparecer. Eles te dão 3 ou 4 afirmações e dizem que uma é falsa e as outras são verdadeiras. Ou então diz que uma é verdadeira e as outras é falsa. E a dica de ouro para esse tipo de questão é identificar um par de afirmações que se contradizem. Ou seja, temos que identificar aqui 2 afirmações que, se uma é verdadeira, a outra é falsa. Olha só, o Aloísio disse que hoje não é terça-feira. O Benedito disse que ontem foi domingo. Essas 2 afirmações se contradizem? Se uma for verdadeira, a outra é necessariamente falsa? Não, né? Afinal, se for verdade o que o Benedito disse, que ontem foi domingo, isso não torna a afirmação do Aloísio falsa. Pode ser verdade que ontem foi domingo e que hoje não é terça-feira. Mas a afirmação do Aloísio e a afirmação do Camilo, essas sim se contradizem. Porque se aquilo que o Aloísio diz for verdade, ou seja, se de fato hoje não for terça-feira, significa que amanhã não será quarta. Assim, a afirmação do Camilo será falsa. Por outro lado, se a afirmação do Camilo for verdadeira, ou seja, se amanhã for quarta-feira, então hoje é terça-feira e a afirmação do Aloísio será falsa. Portanto, temos aqui uma dupla de informações contraditórias, ou seja, se uma for verdadeira, a outra é falsa. Eu sei qual das 2 é a verdadeira e qual é a falsa? Ainda não, mas eu tenho certeza que uma é verdadeira e a outra é falsa. Agora vamos olhar de novo para o enunciado. Sabe-se que um deles mentiu e que os outros 2 falaram a verdade. Ou seja, dessas 3 informações aqui, uma é falsa e as outras 2 são verdadeiras. Ué, mas eu cheguei à conclusão de que a afirmação falsa está aqui, é uma dessas 2. Eu não sei ainda qual é a verdadeira e qual é a falsa, mas eu tenho certeza que dentre essas 2 informações aqui, do Aloísio e do Camilo, tem uma verdadeira e uma falsa. Logo, a afirmação que sobrou, do Benedito, tem que ser verdadeira. Isso significa que ontem foi domingo. E aí a gente já pode responder o que a questão pede. Assinale a alternativa que indique corretamente o dia em que eles fizeram essas afirmações. Ué, se ontem foi domingo, então hoje é segunda-feira. Beleza? Essa é a resposta da questão. Resolvida.
Mas, para terminar, vamos julgar as afirmações que sobraram. Hoje não é terça-feira. Verdade. Afinal, hoje é segunda-feira. A gente já viu isso. E se hoje não é terça-feira, significa que amanhã não será quarta-feira. A afirmação do Camilo é falsa. Beleza? Vamos ver mais uma questão para pegar o jeito. FCC. 4 meninos têm 5, 7, 9 e 11 carrinhos cada um. A respeito da quantidade de carrinhos que cada um tem, eles afirmaram: Antônio, eu tenho 5 carrinhos. Bruno, eu tenho 11 carrinhos. Cássio, Antônio tem 9 carrinhos. E Danilo, eu tenho 9 carrinhos. Se apenas um deles mentiu, tendo os outros dito a verdade, então é correto concluir que a soma do número de carrinhos de Antônio, Bruno e Cássio é igual a... Beleza, para começar, devemos identificar as informações que se contradizem aqui. E de cara, a gente pode ver que as afirmações do Antônio e do Cássio não podem ser ambas verdadeiras. Porque o Antônio diz que tem 5 carrinhos, mas o Cássio diz que o Antônio tem 9 carrinhos. As duas não podem ser verdadeiras. Uma é falsa. Ah, e pode acontecer das duas serem falsas? Nessa questão, não, pois sabemos que apenas um deles mentiu. Apenas um dos 4 aqui mentiu. Logo, dessas duas afirmações aqui, uma é verdadeira e a outra é falsa. Não sabemos qual é a verdadeira e qual é a falsa, mas temos certeza que uma é verdadeira e a outra é falsa. E como apenas um mentiu, tendo os outros dito a verdade, isso significa que os outros 2 que sobraram aqui, Bruno e Danilo, disseram a verdade. Afinal, aquele que mentiu foi um desses 2 aqui, ou Antônio ou Cássio. Agora, olha o que o Danilo disse. Eu tenho 9 carrinhos. Isso é verdade, ele tem mesmo 9 carrinhos. E a gente sabe que cada um deles tem uma dessas quantidades, 5, 7, 9 e 11. Se um deles a gente já sabe que tem 9, significa que nenhum dos outros tem essa mesma quantidade. Daí a gente chega à conclusão de que aquilo que o Cássio falou, que o Antônio tem 9 carrinhos, é falso, é mentira. Tranquilo? E como dessas duas afirmações aqui, uma é falsa e a outra é verdadeira, significa que o Antônio disse a verdade. Ele tem mesmo 5 carrinhos. E o que a questão estava pedindo é o seguinte: é correto concluir que a soma do número de carrinhos de Antônio, Bruno e Cássio é igual a... Bem, Antônio disse a verdade, então ele tem mesmo 5 carrinhos. Bruno também disse a verdade, logo ele tem 11 carrinhos. E o número de carrinhos de Cássio é 7. Afinal, é a única quantidade dessas 4 aqui que sobrou. Somando aqui 5 mais 1, 6. Mais 7, 13. Vai 1, somando com 1 das dezenas, 2. 23 é o número de carrinhos de Antônio, Bruno e Cássio. Alternativa C.